Boa noite, irmãos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez para trazer mensagem nessa quarta noite dos 10 dias de oração, nesse quarto dia, que tem como título Vencendo no Sofrimento. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, é o texto base de hoje, 1 de Pedro. E quando nós abrimos, nós fazemos a oração inicial. Amém? Todo mundo aqui. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus soberano do universo, Deus que criou o universo e as fontes das águas, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, principalmente pela bênção da chuva, a chuva líquida, do qual nós precisamos tanto aqui na região Nordeste. Mas nós te rogamos que o Senhor derrame também sobre nós a chuva do refrigério do teu Espírito, que o Senhor nos preencha com o teu Espírito para que possamos absorver as tuas verdades, viver as tuas verdades, pregar as tuas verdades e, se possível, se preciso for, dar a nossa vida pelas tuas verdades. Fica conosco nessa noite, ensina-nos por tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a partir do 1, porque o sermão vai tocar em vários assuntos aqui desse capítulo. A partir do versículo 1, o título na minha Bíblia diz assim: os deveres do ministério. O versículo 1: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. E aí no versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse é o texto do sermão de hoje. Vencendo no sofrimento. O cerne da mensagem é: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui diz que o assunto desse sermão não é ansiedade patológica, ou seja, não é ansiedade que deve ser tratada pelos médicos, mas sim, nós sabemos que tem ansiedade. Eu, pelo menos, tomo uma medicação bem leve, de 10 mg para ansiedade. Quantos dos irmãos e quantas pessoas que conhecemos tomam remédio para ansiedade? Então essa é uma ansiedade patológica, uma ansiedade
física que muitas vezes dá até um aperto, que uma dor, você precisa dar um prego rasgando o coração. Não é dessa ansiedade que está falando, mas da ansiedade de determinados momentos de estresse que nós temos, de preocupação, que é desencadeada ocasionalmente, né? E sem dúvida é uma forma de sofrimento, e como crentes nós não estamos isentos de seus ataques, nem da ansiedade patológica e nem dessa ansiedade circunstancial, que é quando nós estamos passando por momentos difíceis, que ficamos realmente ansiosos de quando aquilo vai acabar, não é? Então, nós vamos estudar, e como o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos ensina sobre o que podemos fazer com esse tipo de ansiedade. Primeiro, Deus resiste aos soberbos, né? Então, não podemos negar que o cristão sofre. Nenhuma parte da Bíblia diz que o cristão não sofre, muito pelo contrário, sofre e muito. É importante levar em consideração que, a partir da perspectiva bíblica, o que está escrito não necessariamente está assim porque pecou, ou seja, porque ele fez alguma coisa para estar aflito, né? Não necessariamente, muitas vezes um dos pensamentos populares que eu acho que é verdadeiro é quando se diz que o peixe morre pela boca. Eu penso que a maioria das nossas doenças nós adquirimos pelo estilo de vida errado que nós vivemos. Muitas vezes comemos coisas misturadas que não era para ser comido porque não sabemos, e às vezes até a gente sabe é teimoso. Comemos altas horas da noite, comemos muito, né? Comemos com líquido, almoçamos com suco, almoçamos com fruta, fazemos muita coisa errada. Então, muitas das doenças são adquiridas por erros nossos, mas a Bíblia não diz que quando uma pessoa está sofrendo é necessariamente porque ela merece, porque ela fez por onde. Pode ser que seja por uma questão biológica, que ela herde aquilo da sua família, um problema de coração, um problema de diabetes, ele já tem a propensão a ter aquela doença, e por mais que ela se esforce, ela pode terminar tendo aquela doença. Então, a Bíblia nos lembra, os profetas e poetas também do Antigo Testamento, né, os que escreveram os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, são os poetas bíblicos. Eles nos lembram que os maus às vezes podem até estar prosperando enquanto o justo padece aflição. Talvez até Davi já tenha pregado aqui o Salmo 73, que é de Asaf, falando que ele quase desiste da vida cristã por olhar que os ímpios estão lá, médios, gordos, aparentemente felizes, seus filhos aí estudando em escola boa, carro bom, né? Tem dinheiro para, assim que sente uma dor, corre para Mossoró, corre para Natal, né? Compra coisas boas, troca o carro a cada 2 anos, né? E quando ele olha para o santuário de Deus, que vê que Deus está lá julgando e que o consolo dos ímpios é só essa riqueza material aqui que passa logo, e ele vê que a riqueza dos justos é eterna, a glória dos justos é eterna, então ele diz, então me aquietei e confiei no Senhor, né? O livro de Jó ilustra perfeitamente de que pessoas justas também sofrem e podem sofrer muito. Jó, nenhum de nós aqui vai sofrer como Jó, tenho certeza. Jó sofreu demais, e nós vemos claramente pela Bíblia que o próprio Deus testemunha que ele era justo, temente a Deus, e se desviava do mal, né? Então, os justos também sofrem. Então, São Pedro diz que não podemos nos surpreender com o fogo que surge, como se isso fosse uma coisa estranha. Esse fogo que pode surgir no meio do povo de Deus, na nossa vida, pode ser uma provação, uma doença, uma perseguição, né? Então, nós não devemos olhar isso como se fosse uma coisa estranha, mas devemos nos alegrar, pois estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Jesus, pois Jesus também não merecia nada daquilo e sofreu em nosso lugar. Então, é um privilégio, Pedro disse, sofrer por Cristo. Ao mesmo tempo, é uma vergonha sofrer, e uma blasfêmia também, sofrer perseguição por ser homicida e ladrão. Então, se o crente é fofoqueiro e ele está sendo perseguido, ele está merecendo a perseguição. Ele está sendo perseguido porque fofocou, né?
Se o crente, que cristão não faz isso, compra e não paga, e ele está sendo perseguido por seus credores, ele está tomando o nome de Deus em vão, ele está envergonhando, está blasfemando o nome de Deus. Ele está sendo perseguido por seus credores justamente. Por quê? Porque ele não pagou o que comprou, está enrolando para pagar, dando desculpas. Nenhum cristão deve fazer isso, né? Então, depois disso, Pedro se dirigiu aos anciãos da igreja, que eram os líderes que cuidavam daquelas 7 igrejas, né? Para os quais, lá no Apocalipse, Jesus manda as cartas através de João. E a ordem que Pedro lhes deu é que eles apacentassem o rebanho de Deus, que Deus havia deixado sob a sua responsabilidade, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então, eu acho muito bonita a igreja adventista, porque quando são votados os cargos, você tem ali uma semana para você se manifestar e dizer se você quer ou não. Ninguém obriga ninguém a ter um cargo na igreja. Quando você acha que não tem como você desempenhar, você entrega. Ninguém aqui está sendo obrigado a nada, né? Então, eles não eram os donos, nem os senhores dos membros da igreja que ministravam. Assim como nós que estamos na liderança da igreja, também não somos donos da igreja e nem senhores dos membros da igreja. Portanto, a liderança que deveriam e nós devemos exercer deve ser a do exemplo. Devemos dar exemplo, mostrando entusiasmo na hora de servir o rebanho, fazer com alegria. E quando eu falo de fazer com alegria, eu sempre me lembro de quando eu estou arrumando a igreja. Na época que a gente frequentou Bela Vista, foram 5 anos que nós frequentamos a igreja de Bela Vista, eu sempre limpava a igreja lá. Apesar de ser longe, sempre eu limpava a igreja na sexta-feira. E às vezes Marcos Basílio ia limpar comigo. E a gente limpava com alegria, mesmo quando eu ia limpar sozinha, eu limpava com alegria tão grande, cantando, botava os hinos lá no celular, na caixa de som. E eu sempre olhei isso. Qualquer trabalho que você faça para Deus, você deve fazer com alegria, senão não adianta, Deus não recebe. A igreja vai estar limpa, mas se você fez com o coração constrangido, para Deus o seu serviço não valeu. Quando esse trabalho é feito voluntariamente, você deve assinar aquela folha de voluntariado, né, que nós sabemos. Então, com a mesma alegria, nós devemos fazer tudo para Deus, cantar. Se você acha que não está bem para cantar, diga: eu não estou me sentindo bem para cantar. Mas cante com alegria no coração, louve a Deus para que o seu louvor toque o coração de alguém que está assistindo. Porque muitas pessoas também são salvas pelo louvor, por uma canção. Deus pode usar o seu louvor. Então, Pedro animou a liderança a trabalhar não por uma ganância desonesta, como nós vemos muitos líderes hoje. São líderes de igreja que enriquecem, e nós sabemos que é usurpando ali, tirando com mentiras das goelas, como nós dizemos aqui no interior, dos pobres inocentes fiéis daquelas igrejas. Coisa que não acontece na igreja adventista do sétimo dia. Louvado seja Deus. Amém? Nós vemos que nossos pastores recebem um salário digno, mas não tem riqueza. Nenhum pastor adventista é rico, né? E eu sinto muita alegria quando eu vejo aquela lista de pastores ricos na internet que não tem nenhum adventista. E eu ainda desafio embaixo: encontre um adventista do sétimo dia. Encontre um pastor adventista do sétimo dia rico. Então, as lideranças, eles serviam porque sabiam que receberia a imperecível coroa de glória. Em algumas bíblias, como na minha, diz a inacessível, ou seja, imperecível, que não perece, que não acaba, que não mareia, como as bijuterias desse mundo, né? Então, nós vamos receber do Supremo Pastor. Então, depois, Pedro se dirigiu aos jovens da igreja, admoestou aos jovens a se submeterem aos anciãos que estavam liderando. Essa ordem repousa no mesmo princípio que Pedro empregou anteriormente. Assim como os líderes da igreja devem se submeter à liderança de Pedro, que era o presbítero sobre eles, os jovens devem se submeter aos anciãos da igreja. E essa demonstração não se dirige apenas aos jovens, mas também aos anciãos, porque ninguém está isento. Ninguém está isento. Então, a palavra humildade é usada aqui, nessa passagem, expressa uma atitude de serviço amoroso. Não quer dizer que ser humilde significa que você vai se deitar no chão para alguém pisar sobre você. Não, é um serviço amoroso, por amor a Cristo.
que molda a nossa forma de tratar o próximo. Em essência, o termo humildade descreve uma pessoa que coloca as necessidades e desejos dos outros em primeiro lugar. Como é difícil, né? Como é difícil. Mas esse deve ser o nosso ideal. Colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3. E também em Filipenses capítulo 2 tem: como Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia ser retido por qualquer custo, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Vindo em forma de servo como homem, para sofrer e morrer a pior morte, que era a morte de cruz, por mim e por você. Amém? Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Então, o ato de humilhação que Pedro diz tem como modelo Jesus, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, que era a pior morte. Então, Pedro ressalta uma disposição diferente que se concentra em si mesmo e se esquece do próximo. Não é o caminho que o crente deve seguir. Isso porque Deus resiste aos soberbos. A oração feita por uma pessoa soberba não é ouvida por Deus. Uma pessoa soberba é aquela que age de maneira egoísta e vã, independentemente das consequências que tal comportamento acarreta. Eu vou dizer mesmo que eu sou sincera, eu vou dizer e pronto, quem quiser que se exploda. O cristão não pode ser assim. Isso é ser soberbo. Como você vai se ajoelhar no pé da sua cama de noite para orar, se durante o dia você agir desse jeito? Você tem que se reconhecer a sua soberba e pedir perdão a Deus em humildade para falar com os outros. Então, como alguém que é soberbo pode sofrer em nome de Cristo? Não sofre. Porque quando começa o primeiro sofrimento, ele já abandona, já cai fora, já abandona a igreja. Isso gera um problema, porque aqueles que padecem fazem isso de acordo com a vontade de Deus. Eles se submetem à vontade de Deus. Isso me lembra muito os 3 amigos de Daniel, né? Quando confrontados com Nabucodonosor, ele disse: se Deus, a quem nós adoramos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas também, se ele não quiser, saiba que nós não nos prostraremos diante da imagem que levantaste. Nós tomamos essa decisão e pronto. Nós não vamos adorar os seus deuses. E Deus faz a vontade dele. Naquele momento, Deus livrou os 3 amigos de Daniel e depois Daniel da cova dos leões. Mas não livrou Isaías, o grande messiânico profeta Isaías, de ser cerrado ao meio pelo rei de Israel. O rei de Israel mandou serrar o profeta Isaías ao meio. E todos os profetas foram mortos por falarem a verdade. E Deus nos livrou. Jesus não foi nem visitar João Batista, e João Batista foi degolado na prisão. Por quê? Porque era necessário que fosse daquele jeito, mas a coroa de glória está esperando por eles e por nós também. Amém? Então, irmãos, nenhum de nós vai sofrer isso, eu tenho quase que certeza. Nenhum de nós vai passar por isso. Então, isso explica porque Deus dá graça aos humildes, concede sua graça aos humildes, que se submetem à vontade divina a ponto de arriscar suas próprias vidas por Cristo. Amém? É importante destacar que nossa tendência como seres humanos é assumir o controle das nossas vidas e nos tornar independentes de Deus. Isso é o que a humanidade nos leva, né? A sociedade ocidental da qual nós vivemos nos ensina e nos motiva a agir dessa maneira. Os filmes que fazem mais sucesso são os filmes que nem sequer tocam o nome de Deus. É os filmes que mais fazem sucesso. A pessoa sofre e só diz assim: eu tenho que viver enquanto eu tiver vida, porque eu tenho que deixar a minha memória e tal. Mas nada se fala de uma vida por vir, de uma vida gloriosa, de uma volta de Cristo, de uma ressurreição. Nada. É só aqui e acabou-se. Então Pedro nos convida a transitar o caminho contrário, a ser submissos uns aos outros em amor, segundo a vontade de Deus, para que dessa forma nós aprendamos, acima de tudo, a ser obedientes a Deus. Certo? Então, a soberba e a ansiedade, qual a ligação? Lembre-se, essa ansiedade aqui é ansiedade circunstancial.
Não é ansiedade patológica, a ansiedade nós temos que tratar com remédio, com medicação. É essa ansiedade de, meu Deus, está acontecendo isso, quando será que isso vai acabar? A ansiedade de uma circunstância. Tendo em mente tudo o que foi dito, Pedro nos convida a nos humilhar embaixo da poderosa mão de Deus, em oração, como bem citou o irmão Eduardo, e reconhecer nossa insuficiência e limitações humanas. Nós não sabemos muitas vezes a razão pela qual sofremos. E Jó sabia? Sabia não. Muito menos o que acontecerá com a nossa vida terrena no futuro, né? Pensando assim, o ato de se humilhar compreende permitir que Deus dirija a nossa vida e aceitar que o sofrimento que vivemos opere de acordo com a sua vontade. Senhor, que quando terminar esse sofrimento eu possa estar diferente, eu possa ser um cristão melhor, eu possa ser um cristão mais verdadeiro, eu possa amar mais a tua palavra, eu possa amar mais o chão ao lado da minha cama, da minha rede, né? Eu possa gostar mais de passar horas e horas orando ao Senhor, porque quando nós estamos sofrendo, nós demoramos na oração, e parece que quando estamos de boa, é uma oração de 20 segundos e acabou-se, e vou correr para resolver minhas coisas, né? Então, a submissão ocorre quando colocamos nossas vidas debaixo da poderosa mão de Deus. Isso implica crer que a mão daquele que nos criou também tem cuidado de nós. Amém? E aí nós vemos que Jesus ali, Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, falou, mostrou ali a beleza dos lírios, os passarinhos. Ele disse, olha, tá vendo esses passarinhos aí? Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam nos celeiros, né? Essas flores tão bonitas, elas são tão simples, ninguém nem olha nem dá valor a elas, mas elas se vestem com uma beleza muito mais exuberante do que a do rei Salomão, que foi riquíssimo. E esses passarinhos aí, que a gente nem sabe quantos são, mas Deus o Pai os alimenta, quanto mais a vocês. Então, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, com o que vão comer, ou com o que vão beber, ou com o que vão vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, as outras coisas que são necessárias à vida de vocês, serão acrescentadas na hora certa. Amém? Então Pedro nos convida a jogar toda a nossa ansiedade na mão poderosa de Deus. Toda, ressalta que a ansiedade que cada um experimenta pode ser diferente para cada indivíduo, pode assumir diferentes formas. Para alguns pode ser o trabalho, para outros pode ser os filhos, tanto faz, pois não importa o que nos aflige, o Senhor está pronto para nos ouvir, amém? Pois Ele se preocupa com o que acontece conosco. Então, por essa razão, vale a pena notar que o ato de lançar nossas ansiedades sobre Ele salienta a importância que a oração tem para o crente. O apóstolo Paulo resume isso dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Foi o texto que o irmão Eduardo citou aqui no início. Portanto, oremos e falemos a Deus sobre a ansiedade que nos mantém acordados. E em seguida, fechemos os olhos, acreditando e confiando no poder de sua mão poderosa. Amém? Então, o diabo também está ansioso. Ansioso para quê? Para nos devorar, né? Então, Pedro nos admoesta a praticar o domínio próprio e a vigiar, e de serem sóbrios. Sobriedade indica controle. Ser sóbrio não indica só não estar bêbado. Exatamente. Ser sóbrio significa estar sob controle. Eu estou com controle dos meus sentimentos, das minhas atitudes, né? Das palavras que eu vou falar. Então, ter controle e vigiar. Em ambos os casos, o que é necessário é tomar decisões e trabalhar em nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua santa e boa vontade. Amém? Então nós somos chamados a crescer espiritualmente e reconhecer que fazemos parte de um grande conflito cósmico. Inclusive a próxima lição da escola sabatina é sobre o grande conflito, e o qual é nosso dever estar atento a esse lado do inimigo. Vocês sabem qual é a primeira coisa que Davi faz quando chegam as lições? Correr na última página e olhar qual é o assunto da próxima. Quando essa chegou agora, que ele fica ansioso,
o carteiro entregou as lições, vocês esconderam as lições de mim para não olhar. Eu digo, não, Davi, mas mamãe também diz, não escondi. Aí o carteiro entregou a mim. Ele são as lições de dicção. Aí eu digo, Davi, sabe qual é o título? Ele disse, claro que eu sei, é o grande conflito. Então as próximas lições vai ser sobre o grande conflito. Nós temos que estar atentos, porque estamos no meio de uma grande guerra, uma guerra cósmica que começou no céu, entre Satanás e Jesus. Então o diabo, nosso adversário, diz o apóstolo Pedro, anda em derredor de nós, como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Se a gente der brecha, crau, e tchau, certo? Então, é provável que Pedro, o apóstolo Pedro, tinha em mente também as ciladas de Satanás como motivo de ansiedade de alguns. Como notamos anteriormente, Pedro instrui os membros da igreja a padecer em nome de Cristo, aceitando o sofrimento como parte da vontade de Deus. Essa associação entre Satanás e a perseguição compreende entender que às vezes Deus permite que o diabo atue em momentos específicos de nossa vida, como permitiu na vida de Jó. Pode ser que Deus esteja permitindo para que você seja provado, branqueado, purificado e aprovado diante de Deus. Amém? Entretanto, Deus não permite o sofrimento de seus filhos porque tem prazer nisso. Nós sabemos, como diz Ezequiel 18:31, eu gosto muito dessa passagem, que Deus diz assim: eu mesmo não tenho prazer na morte do perverso, mas que este se arrependa e viva. Esse se arrependa do seu mau caminho e viva, ou seja, tenha a vida eterna. Deus não é um masoquista que sente prazer em ver uma pessoa sofrendo. O causador do sofrimento é Satanás, né? Mas o diabo, que é o inimigo de Deus, que anda como um leão rugindo em busca de presas com o propósito de destruí-las, é quem cria o sofrimento. Então, Deus nos ama a ponto de enviar seu Filho unigênito ao mundo como propiciação para os nossos pecados. Amém? Jamais nos esqueçamos disso. O amor de Deus é provado por Ele ter enviado Jesus e depois ainda mais o Espírito Santo a todos que o pedem. Então, o propósito do sofrimento, quando nós o entendemos sob a perspectiva bíblica, consiste em reconhecer que Deus nos permite experimentá-lo, porque Ele deseja nos ensinar alguma coisa. Certo? Pedro diz que nossa fé é semelhante ao ouro, e assim como o ouro deve passar pelo fogo para saber se é autêntico ou não. Quando alguém compra, por exemplo, um casal vai se casar, compra as alianças de ouro, antes dela virar as alianças, ela tem que passar pelo fogo para tirar as impurezas do ouro. O ouro, quando vem lá da terra, ele vem com impurezas. Então ele passa pelo fogo, é o fogo que separa o ouro perfeito das impurezas, para poder virar uma joia, uma aliança de casamento, por exemplo. Então a nossa fé na Bíblia é comparada ao ouro, e ela tem que passar pelo fogo das provações para poder ser aprovada. Amém? Para ver se é uma fé autêntica ou não. Então a fé, depois de passar pela prova da aflição, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado em sua vida. Deus seja louvado. Portanto, evitemos cair na armadilha de pensar que só porque somos filhos e filhas de Deus, estamos protegidos contra qualquer tipo de sofrimento. Infelizmente, e a partir de nossa experiência cristã, nós sabemos que o resultado é totalmente oposto ao que muitas vezes é pregado nas igrejas por aí. Venha que você vai ter um emprego bom, venha que você vai comprar um carro bom, venha que você vai ter uma casa boa. Jesus não prometeu isso aos seus seguidores. Jesus prometeu a vida eterna. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, se anime, eu venci o mundo. Amém? João 16:33 é um dos meus versos preferidos. Então o apóstolo Paulo nos garante: todos aqueles que desejam viver piedosamente passarão por aflições. E nós lá em casa sempre gostamos de lembrar disso. Até agora nossa vida ainda não teve aflições. Quando vier as aflições, estaremos nós preparados? Nós ficamos pensando: será que vai ser uma doença, uma morte, o desemprego? O que virá? E nós sempre nos conscientizamos: quando vamos tirar o dinheiro, um dia nós não vamos mais ter o dinheiro, e nós vamos ter que viver cozinhando na lenha, em algum lugar por aí na beira de um rio, porque isso está para se acabar.
esse tempo de ventiladorzinho, microfone, televisão bonita, tá para se acabar esse tempo. Meu irmão, vamos aprender a fazer culto culinário, porque já nós não vamos mais ter como comprar nem vender, e aí nós vamos ter que saber os hinos de copa para cantar por aí dos matos onde nós estivermos. Amém? Não podemos tirar isso da nossa mente, certo, irmãos? Então, o sofrimento não durará eternamente. Deus seja louvado. Porque nas palavras de Pedro, Deus nos exaltará quando for o momento. Esse momento pode ser agora ou talvez na sua segunda vinda, que é mais provável ser lá. Independentemente de qual seja o caso, Jesus em algum momento fará justiça e nos restaurará. O importante para Pedro, no entanto, é o efeito discipulador que o sofrimento tem. E isso nos leva a reconhecer que o grande mestre espera que seus filhos e filhas depositem nele toda a sua ansiedade. É verdade que a experiência da ansiedade não é agradável, e o conflito que vivemos às vezes nos deixa exaustos. Eu sempre penso assim que o pior conflito é a doença, né? A doença, o pior que tira você de a sua própria doença ou de algum ente querido, muito querido, né? Tira você. Porque quando você está desempregado, mas está bom de saúde, você pode fazer um bico aqui e ali, se virar, chega na casa de alguém, deixa eu capinar seu quintal, deixa eu lavar sua louça, deixa eu lavar sua roupa, e você se vira daqui e dali. Mas quando você está doente, você sequer pode fazer sua comida, né? No entanto, é necessário reconhecer, ter a visão compreensiva que a Escritura tem a esse respeito. Isso significa ter em mente que, embora nenhuma disciplina pareça ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, uma vez que ela passa, essa experiência produzirá fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos nos lembrar, qualquer sofrimento que aconteça na nossa vida, no mínimo nós merecemos, porque nós somos pecadores, teimosos, remitentes, e passamos a nossa vida toda quebrando as leis de saúde, as leis de Deus. Aí porque a gente aceitou Jesus de um dia desse para cá e estamos tentando andar no caminho, a gente quer que nada aconteça com a gente, é claro que vai acontecer. Vivemos num mundo de pecado, onde Satanás está, olha, eu vou tocar em Eduardo, para ver se Eduardo continua sendo fiel, eu vou tocar em Fátima, eu vou mexer nela. E Deus diz, mexa que eu quero mostrar para você que ela continua fiel. É isso o grande conflito todos os dias. Então, irmãos, os frutos prometidos depois de um sofrimento implicam crescer em graça e em caráter. Deus espera que quando acabar aquela doença, que é restaurar a sua saúde, você tenha muito mais fé e que você tenha buscado mais a Deus, que você possa dar seu testemunho e mostrar, olha, eu passei, eu estou aqui, eu estou segura, Deus está me segurando, eu estou mais magra, estou mais debilitada, mas a minha fé está mais robusta, amém? Quanto mais você sofre, mais tem que crescer sua fé. E também em graça, porque teremos suportado a provação unicamente protegidos sob suas asas. E tem um hino lindo do Inário. Eu não sei se está no Inário novo, mas no antigo, bem antigo, e quando era criança, dizia assim: sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas. Ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. E meu pai gostava muito de cantar esse hino. É o assunto que nós estamos estudando, certo? É vencendo no sofrimento, sabendo que estamos sob as asas de Deus. Deus está olhando para nós, Deus está vendo, e Ele tem vitória para nos dar, amém? Então, em caráter, porque ao sair, nós devemos crescer também em caráter, porque ao sairmos do sofrimento que Ele nos permitiu experimentar, nossa leitura do mundo e do nosso relacionamento com Deus será diferente. Vocês sabem que quando a gente vai passar uma noite com alguém no hospital, a gente volta pensativo, agradecendo a Deus por estarmos com saúde, não é verdade? E quando você tem que passar uma semana com alguém no hospital, você vê gente morrendo do seu lado aqui e ali, e o seu familiar ali, você diz: Senhor, obrigado porque eu conheço a tua mensagem, obrigado porque o Senhor já me salvou. Não é verdade? Então, irmãos, a nossa leitura de mundo e nosso relacionamento com Deus será diferente,
Pois como diz Tiago em sua epístola, a fé que é provada produz paciência. Não é por qualquer coisinha que você vai se estressar, porque você já viu que tem pessoas ali no hospital sofrendo muito mais. Então, dessa maneira, depois que a aflição passar e aprendermos a depender de Deus, poderemos descansar nessa promessa. Amém? E não somente isso, pois também teremos a capacidade espiritual de ver como o Senhor constantemente nos encoraja, sabendo que no momento de ansiedade que podemos estar vivendo, podemos confiar que ao lançar todas as nossas inquietudes sobre Ele, estamos sob o cuidado de sua poderosa mão. Então, o conselho de Pedro contra a ansiedade humana consiste em lançar nossas cargas e nossos problemas sobre Deus. Significa que devemos orar e acreditar que o Senhor está preocupado e cuida de nós. Amém? O diabo é sem dúvida uma fonte de ansiedade que procura nos destruir. Por isso devemos resistir às suas artimanhas. E para que isso aconteça, temos de estar conscientes de seus truques e reconhecer em humildade que nossa única esperança está no Senhor. E não nos esqueçamos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Oremos para reconhecer que sem o Senhor nada somos. Em um ato de humildade, deixando de lado o orgulho, oremos para abandonar nossas tendências de superioridade. Porque eu sou secretária da igreja, grande coisa. Porque eu sou líder de jovem, grande coisa. Que responsabilidade que você tem. Porque se você arreda o pé aqui, o Jorge vai dizer, meu líder faz isso, eu também vou fazer. Então, irmãos, quanto mais responsabilidade nós temos, mais direito nós temos que andar. Por quê? Porque os outros estão olhando para nós. Então temos que rogar muito mais a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me fortalece, me segura nos teus caminhos, para que eu seja realmente o exemplo a ser seguido. Então, ao lançar nossa ansiedade sobre Deus, estamos nos submetendo à sua vontade, proclamando publicamente que Ele é o nosso Deus e que confiamos apenas nele. Por isso, creiamos que aceitemos que o propósito do nosso sofrimento tem o objetivo de transformar o nosso caráter. Então, que nós possamos ir para casa com esse lembrete. Irmãos, nós podemos vencer no sofrimento, porque estamos sob as asas divinas. Amém? E a frase, depender de Deus a cada dia, porque Ele quer transformar nosso caráter e nos fazer crescer em graça, crescer em fé, diante dos sofrimentos. Amém? E eu quero encerrar cantando também um trecho de um louvor dos arautos, que essa frase, depender de Deus, ficou na minha mente. Tem um louvor dos arautos, eu não sei se vocês conhecem, que diz assim: quero depender de Deus, nele crer e nele confiar, aceitar que sou um filho seu, e em gratidão seu nome irei louvar. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, de receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Para Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida, o meu louvor é ser feliz. Amém? Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus, sob suas asas estamos descansando. Sob suas asas nós vamos sempre abrigados, pois já fomos redimidos e seus filhos já somos. Porque Cristo Jesus já veio dar a sua vida por nós. Então, Senhor, se nós já temos a vida eterna, não queremos que nenhum sofrimento tire a nossa paz. Nós queremos depender do Senhor a cada momento. E queremos, Senhor, viver cada momento buscando a Tua presença em nossa vida, buscando crescer em graça, crescer em fé, para que nossa fé seja provada e aprovada diante de Ti, para que Satanás fuja de nós, seja envergonhado, porque o Senhor diz: está ali o meu servo, está ali a minha serva,
passou pelo vale da sombra da morte, mas confiou em mim, está firme comigo, não arredou um prego da verdade que ele conheceu. Por isso eu agora afasto você da vida dele. Você não tem mais direito de mexer com ele. Que nós possamos crer nas tuas promessas, colocar nossas ansiedades aos teus pés, nas tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor cuida dos passarinhos e das borboletas, quanto mais de nós. Obrigado mais uma vez pelas chuvas. Obrigado por cada irmão que pôde vir aqui. Que essas bênçãos sejam estendidas para os irmãos que também não puderam vir, por motivos e motivos e motivos, também por causa da chuva. Que eles possam depender de Ti a cada dia, que esses 10 dias de oração possam fazer diferença na vida de cada um. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.